E aí, seus peladeiros, vocês estão bom? Eu sou o Felipe. Eu sou o Alice, vamos que vamos para a rodada 12ª. Quer dizer, vamos que vamos para a 12ª rodada, contamos com vocês, hein? É isso aí, já sabe, né? Chegou agora, deixa o like que ajuda demais. Se não for inscrito, aproveita, se inscreve aí, que ajuda também demais, né? E vocês acompanham nosso conteúdo. E o que mais, Alice? E vai preparando os palpites, né? Preparando os palpites para deixar aí, porque tá difícil jogar aí. Então, Tá difícil, tá difícil. complicado. Editor, solta a vinheta então. Bom, galera, antes de começar aquele nosso recado de todos os vídeos, né, desde sempre, não estamos aqui para dar dicas de aposta, só uma resenha nossa, a gente tenta trazer algumas estatísticas, tenta acertar daqui e vocês daí. É isso aí, então seguindo o Felipe, vai ser bem rápido, tá? A rodada passada foi bem ruim. Vamos lá, 11ª rodada, São Paulo 2-0 no Atlético Paranaense, Felipe acertou, conseguiu cravar, pelo menos uma cravada, né? Fluminense 2-2 no Atlético Mineiro, nós dois acertamos, que é sem empate. Grêmio 3-1 no América Mineiro, nós dois acertamos a vitória do Grêmio. E o Cuiabá e Botafogo, eu acertei e você cravou, né? 1-0 Botafogo, muito bem. E foi apenas isso, enfim. Chega! Rodada doida também, né? A rodada foi esquisita, mas vamos, né, reconhecer que a gente não foi bem mesmo. Não, a rodada foi tão esquisita que até o Vasco perdeu, entendeu? Puta merda, você é zoeiro mesmo, hein, cara? Entendi. O Vasco acordou estressado. Vamos lá. Mas vamos que vamos, Felipe. Vou te perguntar então, essa 12ª rodada, o que vai acontecer? Atlético e Corinthians. Vou de 2-1 aí pro Furacão, né? Principalmente pelo fator casa. Não consegue uma boa sequência de vitória no campeonato, mas, lógico, ponto positivo é que das 5 vitórias que tem, 4 aconteceram como mandante. O Corinthians venceu muito bem o Santos na última, finalmente jogou bem e conseguiu vencer, né? Que não estava conseguindo isso nas últimas rodadas. Nos últimos 6 jogos fora de casa, foram 5 derrotas, né? Basicamente só conseguiu bom resultado nessa partida contra o Santos. Então eu vou aí de Furacão 2-1. Show de bola, mano. Resumidamente, vou de 1-0 também. Atlético joga bem em casa, Corinthians joga muito mal em casa, apesar da vitória contra o Santos, mas foi um clássico, né? Clássico é um jogo meio diferente. Então eu vou de Atlético, porque o Atlético, o Santos tá bem mal, né? Jogando em casa e tudo mais, o Corinthians aproveitou, mas o Atlético não. O Atlético em casa tá bem, joga bem. Então por isso, 1-0 acho que é um jogo difícil também pro Atlético. Fortaleza e Galo, Felipe. Vou de 1-1 nesse jogo, cara. Achei um placar equilibrado aí pros dois times. Fortaleza também não vem conseguindo aí uma boa sequência de vitórias no campeonato, mas segue invicto aí em casa, né? Só tem 2 derrotas em 11 jogos aí no Campeonato Brasileiro, então é um time que perde pouco e em casa ainda não perdeu, né? O Galo tá aí a 4 jogos sem saber o que é perder, porém vem de 2 empates seguidos, só tem 2 derrotas também aí no campeonato, é um time que também perde pouco e é um dos melhores visitantes do Brasileirão, só perdeu dos jogos fora. Então muito equilíbrio aí na partida, eu vou de 1-1. Show de bola, mano. Pensei demais e coloquei empate, mas vou de Galo 2-1, mesmo fora de casa. Você acabou de falar aí. O Galo dos maiores, melhores visitantes aí do campeonato. O Fortaleza joga muito bem em casa, mas pela fase ainda estou mais confiante no Galo do que no Fortaleza. Então, 2-1 no Galo. 2-1 pro Galo. Fluminense e Bahia, Felipe. Vou de Fluminense 3-1, cara. Fluminense só venceu 1 dos últimos 9 jogos, a fase não tá boa, sofreu gol nos últimos 8 jogos em sequência e não marcou em 6 desses últimos 9. Ou seja, tudo o contrário, né? O ataque funcionava tão bem, não tá funcionando, a defesa também não tá funcionando. Ponto positivo, assim como o Fortaleza, que tá invicto aí no campeonato, jogando dentro de casa. O Bahia tá 4 jogos sem saber o que é perder, 3 deles no Brasileirão, vem de uma, boa vitória aí sobre o Palmeiras, que dificilmente alguém imaginaria. Mas o ponto negativo é que fora de casa os resultados não são muito bons. Só venceu 1, jogo aí fora de casa. Nos últimos confrontos diretos, com o Flu jogando em casa, tem levado a melhor ou acontece empate. A gente está na recuperação aí do Fluminense nessa partida 3-1. Show de bola, mano. Eu vou de Fluminense 2-0, né? Tem toda a dificuldade que você falou do time do Fluminense não tá naquele futebol mais igual antigamente. Mas joga em casa, como você falou, o Fluminense em casa é muito forte. Pegou o Galo, né? Caiu perdendo o jogo, conseguiu empatar, então isso já mostra a força do Fluminense em casa. Então por isso, hoje 2-0, lembrando que tem Libertadores Sul-Americano na outra rodada, não sei se alguém pode, poupar alguns jogadores. Cruzeiro e São Paulo, esse aqui é um jogo bem difícil de... Pois é, eu vou de São Paulo 2-1, cara, mesmo como visitante. Cruzeiro aí nos últimos 7 jogos foram 4 derrotas e 3 empates, a pior sequência do time na temporada, sofreu gol em todos esses 7 jogos e perdeu os últimos 5 jogos em casa sem marcar gols. Caramba. Impressionante. São Paulo, apesar de ter melhorado bastante com o Dorival, né? Segue sem vencer fora de casa aí no Brasileirão. São 5 jogos com 3 empates e 2 derrotas. Porém, a fase é muito melhor no geral, então eu vou aí de São Paulo 2-1 mesmo fora.
Show de bola, mano. Eu vou de 1-1 também nesse jogo. O Cruzeiro em casa vem muito mal. Mas o São Paulo também não é um ótimo visitante, né? Então, por isso, vou confiando no empate aí. Que não seria mau resultado pro São Paulo, mas pro Cruzeiro seria um mau resultado, porque depende, né? Já vi tanto mal em casa, de repente o empate começa a melhorar. Mas empatar em casa não é muito bom Brasileirão, não. Vamos lá, Palmeiras e Botafogo. Aí o jogo da rodada, hein? Certo. Eu vou de 1-1, cara, nesse jogo. Acho que a situação do campeonato não vai mudar, né? Vai ser o placar que vai deixar tudo igual. É o primeiro aí contra o segundo lugar, então é o jogo mais esperado. Palmeiras perdeu invencibilidade finalmente, né? Contra o Bahia aí na última, mas segue voando, em casa segue invicto aí na temporada. Botafogo líder, 100% como mandante, porém, é bom lembrar que quando tropeçou, foi fora de casa. Sim. Nesse campeonato. Então, né, tudo pode acontecer, eu vou aí de 1-1. Show de bola, mano. Eu vou de 2-1 Palmeiras nesse jogo. É um jogão também, quero assistir. Palmeiras em casa é muito forte, enfim. Igual você falou, a derrota pro Palmeiras foi fora de casa por 1-0 pro Bahia. Mas em casa, a equipe realmente é muito forte. Pega o Botafogo que, enfim, vamos evitar falar aí pra não zicar. Tá muito bem, tá voando. Mas pelo fator casa, nesse confronto ali, eu vou de Palmeiras nessa rodada. Grêmio e Curitiba. Mano, eu vou de Grêmio 3-1, né? O Grêmio venceu aí quase todos os seus jogos em casa no Brasileirão. E tá invicto, né? Em casa, é bom lembrar. Quando não venceu, empatou. Nos últimos 3 jogos em casa, marcou 8 gols. Então o ataque vem funcionando bem, jogando dentro de casa. E os resultados também. Coxa segue isolado na lanterna, né? São 7 derrotas aí, 4 empates. Então, mal demais. Fora de casa, né? Nem em casa tem dado certo, fora de casa pior ainda. Eu vou de Grêmio 3-1. Show, mas eu aqui não tenho muito o que falar. Vou de 2-0 o Grêmio. Então, joga em casa, é muito forte em casa. Faz bastante gols e pega o Curitiba, que só tá pior que o Vasco, não. Infelizmente tem que falar isso. O time tá muito mal. Então, assim, tá conseguindo empatar, então por isso, Grêmio e Curitiba. Se for empate, eu acho que seria um pouquinho de zero pela fase, lógico, atual do Curitiba. Então, por isso, 2-0 Grêmio. Santos e Flamengo, Felipe. Cara, eu vou de Flamengo 1-0, né? Mas muito mais pela situação do Santos. Santos está aí a 9 jogos sem vitória. Só marcou 4 gols nesses últimos 9 jogos. E seus últimos 5 jogos em casa não venceu. Né? Fator casa, que era muito decisivo, a gente sempre falava, não tá dando certo. O Flamengo chegou aí a 10 jogos sem perder, estava muito embalado. Aí foi goleado pelo Bragantino, né? Então é bom também ficar atento, que o time deu uma caída aí nessa última partida, mas é um ponto fora da curva, né? Já o Santos vem numa fase realmente muito ruim, então eu vou de Flamengo 1-0. E é bom lembrar que o Santos, nesse fator casa, não vai ter torcida, né? Então pode pesar ainda mais. Verdade, mano. Eu vou de Flamengo... Eita. Calma. Eu vou de Flamengo 2-1. Mesmo tendo fora de casa, como a gente falou, né? A gente sempre vem falando aqui esse fator casa, que é muito importante para as equipes, mas pro Santos, perdeu o ponto Corinthians, perdeu o torcedor, então o fator casa aqui fica um pouco nulo. E o Flamengo, lógico, tem mais time, tem mais elenco. Se não jogar tão mal como jogou com o Bragantino, dá pra vencer até com facilidade. América e Inter. Vou de América 2-1. Né? A América melhorou bastante em relação ao começo do Brasileirão, mas ainda não consegue aquela boa sequência de vitória, ainda tá lá no Z4. O ponto positivo é que quando venceu foi dentro de casa. Né? Então ajuda para esse jogo aí que é mandante. O Inter tá 7 jogos sem saber o que é perder. Porém, dos seus 6 jogos fora de casa, o Brasileirão só venceu 1 e sempre marcando poucos gols. Fora de casa não manda tão bem assim. Então vou de América Mineiro 2-1. Show de bola, mano. Vou de América 1-0. Confesso que nessa rodada tô muito caseiro para os times que vão jogar em casa. Mas o América em casa é sempre forte mesmo. E o Inter, cara, vence, mas não convence, cara. O Inter vence, mas parece que é ao contrário, né? Tem equipe que joga muito bem e não vence. O Inter nem sempre joga muito bem e consegue vencer partida. Mas contra o América fora de casa, é equipe bem chata de pegar. Então, por isso, o América 1-0, também pela dificuldade da partida. Bragantino e Goiás, Felipe. Bragantino 2-0, né? O Bragantino ficou aí 3 jogos sem saber o que ia vencer, aí goleou o Flamengo na última. 3 dos seus últimos 4 jogos, gol para os dois lados, né? E no Brasileirão é o time que mais empata, junto lá com o Fortaleza. Sim. Venceu 4 no Brasileirão, as 4 em casa. Mostrou aí como é forte dentro de casa, principalmente nesse último jogo aí com o Flamengo, né? Que apesar do Flamengo ter ido mal, o Bragantino foi bem demais. Sim. Goiás estava 4 jogos sem vitória, né? Com 3 empates seguidos. Aí pegou o Vasco. Papai Noel. Pegou o Vasco na última, então voltou a vencer. Mas no Brasileirão, dos seus 6 jogos como visitante, foram 4 derrotas. Então não é um time que vem muito bem assim, principalmente quando joga fora. Bragantino 2-0. Pois é, mano, eu vou de 2-1 Bragantino também, pelo momento da equipe, por jogar em casa também. E pelo fator que você falou que sempre ambas marcas, na maioria dos jogos, então acredito que o Goiás vai fazer um gol.
Apesar, né, que eu acho que o Goiás vai ter muita dificuldade, diferente contra o Vasco, né? Apesar que o Vasco tem muita dificuldade, mas fez um gol, enfim. Vasco acontece outras coisas. Então, por isso, 2-1 Bragantino. E falando de Vasco, que eu tô estressado, confesso, desculpa. Vasco e Cuiabá. Vamos lá, pra fechar, eu vou de Cuiabá 1-0. Tô vontade de botar assim mesmo. 1-0 Cuiabá, né? Vasco segue aí com apenas uma vitória no Brasileirão, lá na rodada 1. Vamos garantir o resultadozinho, né? Pô. Com apenas uma vitória na rodada 1, perdeu 5 dos últimos 6 jogos, sofreu 13 gols nessas últimas 5 partidas. Enfim, a fase é muito ruim. Cuiabá ficou 5 jogos sem perder, perdeu a última partida aí contra o Botafogo jogando em casa, mas, né, pelo menos era contra o líder. Só 3 vitórias no Brasileirão, as 3 com visitante, aquele time imprevisível. Além da fase do Vasco ser muito ruim, eu vou nessa imprevisibilidade do Cuiabá, né, que ganha mais fora do que em casa, enfim, eu vou de Cuiabá 1-0. Felipe, vou de Vasco 1-0 em cima do Cuiabá, contra todas as estatísticas, contra os jogadores, contra a comissão técnica, contra todo mundo. Cuiabá é equipe perigosa, você falou, né? A maioria dos seus pontos foram justamente fora de casa, não é equipe boba, sabe jogar futebolzinho ali, né? Legalzinho, mas vou de Vasco porque uma hora o Vasco vai ter que vencer e eu quero acertar quando o Vasco vencer, mas não indico nem pra palpite, nem pra resenha falar que o Vasco vai vencer, que tá difícil. Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado. Lembrando que se cravar, mostra pra gente aí, porque o horário passado... Cravar as 3, né? Cravar as 3. Cravar 3, é. O horário passado, Felipe, foi muito ruim, ninguém cravou, né? Não, ninguém. Nem a gente, nem eles, ninguém. Complicado. Mas é isso aí, galera. Espero que você tenha gostado mais uma vez, tô repetindo. Valeu. Deixa o like aí se não deixou, se inscreva no Instagram e até o próximo vídeo. Valeu.